maligna, Senhor. Todo espírito das trevas que quer roubar, meu Deus, a boa palavra do coração dos ouvintes, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Declaramos que você saia desse lugar e que haja somente aqui a presença gloriosa do Espírito de Deus, ensinando a gente a Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dons espirituais. Eu acredito que pouco ou alguns quase nada sabem sobre esse assunto. Há muita confusão e muita controvérsia, há muito ensino errado sobre os dons espirituais. A gente nota a manifestação deles já no Velho Testamento, ali nos ministérios dos profetas, dos reis. Nós vemos ali também a manifestação dos dons espirituais na vida dos próprios profetas, fazendo milagres, fazendo sinais e prodígios extraordinários. Como nós lemos ali na vida do patriarca Moisés, que pelo poder de Deus abriu um mar. Depois você nota ali que Josué, quando estava cruzando o rio Jordão, os sacerdotes ali no rio, o rio se abre. Aquilo é uma manifestação do poder de Deus, é um dom espiritual aquilo, que Deus usa as pessoas para fazer. Quando a gente se envolve em alguma coisa, tudo traz consigo algumas coisas. Quando você casa, o casamento traz consigo algumas coisas, um pacote de coisas que a gente não entende. Quando a gente se converte a Jesus, essa conversão traz consigo também uma série de coisas. E os dons espirituais estão inseridos nessas coisas. Indo aqui para a epístola que a gente leu, a Colossenses, a epístola aos Colossenses, o capítulo 3, o verso 1 e o verso 2, ele fala aqui para buscar e pensar nas coisas que são do alto. E os dons espirituais estão inseridos nessas coisas que são do alto. E se você olhar Mateus 6,33, diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Coisas dessa vida e coisas ligadas ao mundo espiritual. Eu quero usar aqui o método da escrita das epístolas. Eu não sei se os irmãos sabem, mas como que as epístolas foram escritas? Por que Colossenses foi escrito? Por que Tessalonicenses foi escrito? Por que Romanos foi escrito? Por que Coríntios foi escrito? Que método que eles usaram? Um homem de Deus estava muitas vezes preso, como Paulo estava preso. As igrejas eram novas. As igrejas não tinham experiência nem vivência nas coisas que estavam acontecendo. Os irmãos eram muito novos, não entendiam as coisas. Então os plantadores de igreja, no caso os apóstolos, eles tinham de Deus a inspiração para responder e escrever as cartas. Então um homem de Deus das igrejas plantadas, eles compilavam todas as dúvidas que os irmãos tinham, os próprios líderes tinham. Essas escritas, essas perguntas eram levadas a Paulo, a Pedro, e lá eles escreviam as respostas. Essas respostas vinham em forma de carta. Então as respostas eram dadas. O que fazer no casamento, o que fazer como novo convertido, o que fazer como uma mulher cristã, o que fazer nas demandas da igreja. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trazia as respostas. E os dons espirituais, aqui, o capítulo 12, 13 e 14, eram respostas às indagações e perguntas que os irmãos tinham lá na cidade de Corinto. E Corinto é uma igreja que foi presenteada com todos os dons espirituais. Todos os dons. Nenhum dom faltava para aquela igreja. E era a igreja mais confusa do Novo Testamento. Mais confusa, mais carnal,
mais cheia de problemas. Era a igreja de Corinto. Então nós vamos usar aqui o método de Paulo, das perguntas e respostas. O que são dons espirituais? Ou dons do Espírito? A palavra dons é carismata, que significa presente. Presente dado. Dom espiritual é um presente dado. Por quem? Pelo Espírito Santo. Dons espirituais são capacitações que afetam as pessoas que recebem eles. São presentes divinos que dotam as pessoas de capacidades. Capacidades que não são vistas no mundo terreno. Essas capacitações não são vistas no mundo terreno. Essas capacitações dadas por Deus são presentes dados aos crentes, aos cristãos, para que eles andem no mundo espiritual, para que eles operem no mundo espiritual, para que a igreja ande no mundo espiritual, para que a igreja flua em outro nível, que não no nível terreno. Eu sei que muitas demandas da igreja são coisas do mundo terreno, mas a igreja só vai conseguir fluir no Espírito se ela tiver os dons espirituais, os dons do Espírito. Então, os dons espirituais basicamente são operações, poderes que dotam as pessoas de capacitações para poder andar no mundo que Deus quer que a gente ande. Segunda pergunta: quem pode dar os dons espirituais e vem por que meio? Quem que pode dar dons espirituais e através do que esses dons espirituais chegam até nós? A gente tem que responder pela palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Primeira epístola aos Coríntios capítulo 12. Primeiro aos Coríntios capítulo 12. Versículo 1, depois nós vamos lá no versículo 11. 1 aos Coríntios capítulo 12, verso 1. Acerca, ou seja, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verso 11. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Repartindo. É como pegar um bolo inteiro e dividir esse bolo em 20 partes. Às vezes uma mesma pessoa, cada parte de um bolo, cada fatia é um dom espiritual. Eu vou falar mais na frente, que eu vou responder isso, mas uma mesma pessoa pode receber mais de um dom até. Mais de 2, mais de 3, mais de 4. Uma pessoa pode receber todos os dons. Eu nunca vi. Nunca conheci essa pessoa que tem todos os dons espirituais. Vocês vão ver aqui, eu me espantei. Alguma falando 9 dons, né? Tem mais de 21 dons na Bíblia. Mais de 21, irmãos. Eu me espantei, que eu sempre escutava que tinha 9 dons. Mas tem muito mais que isso. Mas você olha pelo texto que nós lemos, que quem pode dar é o Espírito de Deus que pode dar o dom espiritual, repartindo a cada um como quer, para o que for útil. E por meio de que? Como esse Espírito Santo chega até nós? Uma pessoa, para ter um dom espiritual, ele precisa primeiro ter o Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos lá vamos em Mateus 3:11, vamos em alguns textos aqui hoje, que são necessários para a gente poder entender como que isso chega na nossa vida, na vida dos crentes. Mateus 3, verso 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Quem que estava falando isso?
João Batista: mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha em fogo que nunca se apagará. O batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo são duas características de batismo. Uma para um grupo e outra para outro grupo. Batismo com fogo não é para crente. Batismo com fogo não é para crente. Estou ouvindo um monte de música nova. Batiza-me com teu fogo. Eu não quero esse batismo. Eu não quero. Não há a manifestação desse batismo para crente. Batismo com o Espírito Santo. A explicação vem no contexto. Verso 12. Verso 12. Em sua mão tem a pá, limpará sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro. Batismo com o Espírito Santo. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O fogo que nunca se apagará é o fogo do juízo. Lago de fogo. Quem é que vai batizar as pessoas no fogo lá no juízo? Quem que foi constituído juiz de vivos e de mortos? Jesus, irmãos. Quem é que vai lançar as pessoas, latai-o de mãos e pés, lançai-o nas trevas exteriores, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre? O fogo nunca se apaga. Lago de fogo, irmãos. Você vai agora lá para um outro texto, Atos 1. Atos 1. Então, quem dá o Espírito Santo e consigo vem os dons espirituais é Jesus. Jesus que batiza com o Espírito Santo. É Jesus que dá ordem por Espírito Santo vir no dia da pessoa, no dia do novo nascimento da pessoa. Atos 1, verso 5 e verso 8. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Cadê o batismo com fogo? Cadê o batismo com fogo aqui em Atos 1? Jesus está falando aqui, Deus está falando com quem agora? Com crentes. Lá em Mateus capítulo 3 tinha uma turma enorme, ele tinha fariseus, gente vindo da Judéia, tinha ímpio, tinha gente que cria ali. Aqui Deus está falando com crentes. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E Atos 2:38, logo depois desse texto, diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui nesse caso, a explicação de Pedro, quando os irmãos ali, o Espírito veio, que eles falaram em línguas ali, eles vieram receber o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo em Atos 2:38 é a presença do Espírito Santo na vida deles. Aqui não há dons espirituais, mas o dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo que Jesus prometeu. Os dons espirituais se manifestaram na visita ali em Pentecostes. Eles falaram em línguas. Ali um dom já se manifestou ali, no caso, línguas humanas. Mas a gente vê aqui que o Espírito Santo e os dons espirituais vêm por meio da pregação, pelo Espírito Santo. E quem envia esse Espírito Santo na vida do crente é Jesus. Jesus que tem essa autoridade de dar o Espírito Santo junto com os dons para a pessoa. Então o dom espiritual presente na vida do crente é também uma ordem dada por Jesus. Eu sei que algumas vezes pode chocar isso, mas não existe na Bíblia, eu nunca vi, orar ao Espírito Santo. Nunca vi. Nunca vi nem no Velho nem no Novo.
Nunca vi um texto na Bíblia orar ao Espírito Santo. Eu vejo na Bíblia que Jesus ensina a orar ao Pai em nome de Jesus. Eu vejo na Bíblia que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus intercede também. Mas não é trindade, pastor? É a trindade, mas a gente tem que seguir a ordem, as hierarquias ensinadas por Jesus. Jesus que ensinou essas coisas. A terceira pergunta: quem e como posso, quem pode receber como a gente pode receber o dom espiritual? Os dons espirituais. Quem pode receber e como eu posso receber? Eu, lendo e estudando um pouco isso aqui, eu demorei a entender isso aqui, mas pode acontecer de uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus dentro dela, não ter nenhum dom espiritual. Tem a vida de Jesus, tem o fruto do Espírito, tem a manifestação daquela presença de Deus, ele nasceu de novo, mas pode acontecer de não ter nenhum dom espiritual. Eu demorei a entender isso aqui. Quem pode receber o dom espiritual e como que eu posso receber esses dons espirituais? No dia que você nasce de novo, lá nós vimos agora, por meio do arrependimento e da fé, o Espírito Santo veio habitar dentro da gente. E essa presença do Espírito Santo dentro de nós nos tornou nova criatura, nascidos de novo, cristãos, filhos de Deus, nos tornou todas essas coisas. Mas os dons espirituais são dados para cumprir propósitos. Veja aí comigo, abre aí comigo, 1 Coríntios capítulo 12. A gente vai mexer bastante com Coríntios, porque é a carta do Novo Testamento que mais explica sobre esse aspecto na vida dos salvos. 1 Coríntios capítulo 12. O 11, aí que nós já lemos, nós vamos ler de novo, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então quem pode receber o dom espiritual? Somente quem tem o Espírito Santo. Uma pessoa que não é nascida de novo, uma pessoa que não é cristã de verdade, uma pessoa que não nasceu do Espírito de Deus, uma pessoa que não tem a vida de Deus, o novo nascimento, não pode ter dom espiritual. Mas pastor, essas pessoas vão nesses centros, nesses lugares, lá essas mulheres envolvidas com o espiritismo, lá eles dizem que curam, lá as pessoas levitam, lá as pessoas fazem coisas se mexer. Pelo poder de Satanás, irmãos. Pelo poder de Satanás. Satanás tem onisciência? Onipresença? Onipotência? O que é onisciência, pastor? Ele sabe todas as coisas? Ele é onipotente, ele pode todas as coisas? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Como que Satanás trabalha? Comunicação entre espíritos. Como que ele faz para... Ele pode enganar. Lembram lá com Moisés? Quantos sinais que os magos do Egito imitaram? Quantos sinais os magos do Egito envolvidos com feitiçaria imitaram? 3? Eles transformaram água em sangue, né? A cobra. Parece que eles fizeram um outro lá. Mas a partir de um dado momento, o que eles falaram? Isso aqui é o dedo de Deus. Nós não conseguimos avançar até aqui. Satanás tem uma permissão de avançar até um dado momento. E trabalha por meio da adivinhação. Adivinhação. Nós cristãos não podemos andar, nem pronunciar essa palavra. Adivinhação não faz parte do nosso vocabulário. É adivinhar, supor, eu acho. Falar alguma coisa que você não tem certeza. 1 Coríntios capítulo 12, o 11 já lemos. Agora lê o 27.
Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Os dons são dados para quem? Para quem está no corpo. Essa água aqui que eu bebo agora, essa água vai beneficiar o seu corpo ou o meu? O meu. Por que eu estou bebendo? Quem está inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, somente esses são beneficiados com os dons. Uma pessoa fora do corpo de Cristo, como Paulo fala, vós sois do corpo de Cristo e seus membros em particular. O versículo está citado num contexto de dons espirituais. Então somente quem está inserido no corpo é que recebe os dons. Uma pessoa desviada da fé, mas que ainda não saiu da fé. Jesus ainda está nele. Ele está desviado por algum motivo. Ele ainda é membro do corpo? Ainda é. Quem é que se torna fora do corpo? Quem não é crente ainda e aquele que apostatou da fé. Quem apostatou da fé não está mais no corpo. Os dons espirituais não são no corpo dele. Mas tem uma coisa que a gente se espanta quando a gente fala dos apóstatas, o que Deus faz. Veja aí agora 1 Coríntios 14, 12. 1 Coríntios 14, 12. Eu estou respondendo aqui, quem pode receber e como eu posso receber? João 14, 12. Porque, João 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, está certo? Assim, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Então os dons espirituais são dados aos crentes, e como eu posso receber esses dons espirituais? Lá no livro de Atos, como que aconteceu? Pedro pregava, não foi? Pedro pregou, diz que o Espírito caiu. O Espírito visitou. Na primeira visitação, diz que eles estavam reunidos no lugar e o Espírito Santo veio e encheu a casa. Num outro momento, Pedro pregava e o Espírito caiu sobre o povo e eles falaram em línguas como no primeiro momento. E a Bíblia fala também que você pode receber pela imposição das mãos do presbitério. Com quem aconteceu isso? Pela imposição das mãos. Quem que recebeu o dom espiritual dessa forma na Bíblia? Timóteo. Timóteo recebeu isso. Vejam aí 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e verso 5. Como que pode acontecer? 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e verso 5. Primeiros Coríntios capítulo 2, verso 4 e verso 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, quando alguém está pregando a palavra de Deus, o Espírito de Deus pode entrar aí, os dons espirituais podem entrar quando essa pregação é seguida da manifestação de poder, demonstração clara do poder de Deus. Esse é um culto de EBD. É um culto que geralmente a gente se concentra em estudar. A gente fica compenetrado no ensino. Então, isso aqui é um momento que a mente está trabalhando, processando as informações. Então, a gente fica compenetrado aqui nessa palavra que está sendo pregada. Uma quarta pergunta: quantos são e o que se trata os dons espirituais? Quantos dons? Quem é que sabia, eu tinha uma resposta de quantos dons espirituais existem?
Algumas coisas são dons espirituais, irmãos. A gente não sabia disso. Eu quero aqui citar alguns, e quero ler um texto, para a gente poder só dar exemplo de alguns que existem. Mas eu estudando, lendo, procurando no Velho e no Novo Testamento, eu constatei, eu vi um livro aí também que eu não cheguei a ler, mas existem 21 dons ou mais. Algumas coisas do Velho Testamento eram dons espirituais, que não se manifestam tanto nos nossos dias. Tem profecia, servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderar, exercer misericórdia, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, curas, prestar socorros, operar milagres ou dom de maravilhas, discernir espíritos, falar em línguas, interpretar línguas, apóstolo, evangelista, pastor, mestre, profeta, expulsar demônios, trasladar de um lugar para o outro, estar aqui e estar lá, é um dom espiritual. Ter força sobrenatural, exercer poder sobre coisas, é dom espiritual. Dar poder para coisas. Jesus fez isso, pegou o barro, passou no cego e curou, através do barro. Os lenços de Paulo curavam, a sombra de Pedro curava. Então existem dons espirituais que a gente não conhece. Ter uma super força. Quem é que tinha essa super força no Velho Testamento? Sansão, é um dom espiritual. Mas essas coisas não estão se manifestando tanto nos nossos dias. Talvez não seja necessário, né? Imagine um homem nos nossos dias, um crente com a força de Sansão. E existem também aqui a manifestação dos dons. Eu quero explicar alguns, usando do meu tempo. O dom da fé. Como que o dom da fé muitas vezes se manifesta? Gente que dirigiu o carro por quilômetros sem gasolina. Gente que dirigiu por quilômetros sem gasolina no tanque. Esse carro vai chegar no destino, chegando lá a gente põe gasolina. Que dom é esse? Dom da fé. É o dom da fé. É um dom extraordinário, irmãos. Uma pessoa declara uma palavra e essa acontece. Quem que tinha esse dom lá no Velho Testamento? Que você fala, não vai chover, segundo a minha palavra. Elias. Elias tinha mais de um dom? Mais de um. Ele falava profecia, era profeta, um dom ministerial, tinha um dom da fé. O flash? É mesmo, ele correu mais que a carruagem lá. Ele tinha o dom de ser The Flash, né? Uma super velocidade. Ele tinha uma super velocidade. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, aí, que é o texto mais citado nos dons espirituais, ele cita alguns aqui, eu não vou ficar repetindo todos, porque a gente já conhece o texto, mas a partir do versículo 4, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5, diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É dada, né, para o que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, o mesmo Espírito a palavra da ciência, o outro a fé, o outro pelo mesmo Espírito os dons, plural, irmãos. Dons de curar. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando sobre esse texto aqui. Ele está falando aqui que o dom de curar pode se manifestar em escalas. Às vezes alguns têm dom de curar a febre dos outros. Outros já têm um nível maior.
podem curar câncer. Tem pessoas que estão no nível maior, conforme o envolvimento, o relacionamento deles com Deus. Essas pessoas podem atingir todos os níveis de cura. E pode achar aquele que tem aquele nível maior, que é declarar a distância. Aquela pessoa com câncer naquele lugar, seja curado agora. Ele nem lá está lá no impor as mãos sobre as pessoas. Os dons de curar se manifestam pela aplicação do azeite na cura, pela imposição das mãos ou pela declaração de uma palavra. Os dons de curar podem se manifestar de diversas formas. 10. Operação de maravilhas. Operação de maravilhas é um outro dom, que pode alcançar tanto o efeito humano das curas, como manifestação de outras coisas. Declarar um dinheiro na sua conta e o dinheiro cair. Já aconteceu, irmão. Eu declaro que na sua conta vai ter lá 100 mil reais. Todo mundo quer esse dom, né, irmão? Mas tudo é dado pelo Espírito para o que for útil. Não é dado aleatoriamente para você sair gastando à toa aí, não, irmão. O Espírito de Deus não é irresponsável, viu? A outra profecia, a profecia e o dom de profeta são dons diferentes. O dom da profecia e o dom de ser profeta é diferente um do outro. Não é o mesmo dom. Algumas pessoas têm o dom da profecia. A profecia se manifesta pelo menos em 3 níveis. É o profetês, né? É a profecia que eu estou falando aqui agora, é profetizar a palavra. A profecia, como no Velho Testamento, naquele nível não tem mais. O nível da profecia, como os profetas do Velho Testamento e do Novo, não tem mais. Deus não está mais entregando profecia como no Velho Testamento. Aquilo fechou. Fechou no último profeta, que é João. Aquele era um outro nível, que Deus fechou para todos. E tem a profecia que Deus declara uma palavra para a igreja. Eu declaro que aqui a tantos dias o Senhor vai visitar essa igreja. É uma profecia. E o dom de profeta é o ministério de profeta. É o ministério de profeta. É outro dom esse aí. Algumas pessoas têm esse dom na igreja. Existe uma pessoa na igreja que ele geralmente engloba quase todos os dons, é o apóstolo. O apóstolo, ele é mestre, o apóstolo, ele é pastor, é apóstolo, ele é muitas vezes profeta e ele é muitas vezes evangelista também. O apóstolo, ele acumula dons. Então, pastor Disseu, o senhor está beneficiado, hein? Glória a Deus pela sua vida, pastor Disseu. Vamos aqui agora nesse mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 e verso 30, do verso 28 ao 30, Paulo fala aqui que não é todo mundo que tem todos os dons. Ele fala, e a uns pôs Deus na igreja. Ó, Deus é que põe na igreja. É na igreja que se manifesta. Primeiramente, aqui ele está hierarquizando os dons. Ele está colocando nos seus níveis. Primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores ou mestres, né? Depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aí ele faz uma pergunta, que a pergunta tem a sua resposta óbvia. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Não. Não. Por que que Deus faz isso? Para não particularizar você com muito poder. Dividir, repartir o bolo. Para que todo mundo se sinta útil, todo mundo trabalhe na casa de Deus. E quais são os objetivos dos dons? Os objetivos estão lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Esse é o objetivo de se ter os dons espirituais. Não é nada mais que isso. Não é para encher a bola de ninguém, não é para poder deixar a pessoa cheia de si mesmo no culto, não é para ele aparecer mais do que os outros. Está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11.
Aqui eles deu um para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e doutores. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo aqui é esse, Leandro. Edificação do corpo de Cristo. Para todos crescerem. O objetivo aqui não é individual, é coletivo. O objetivo é até que todos nós cheguemos lá à estatura de Cristo. Então o objetivo visa o nosso crescimento. Vamos aqui para uma outra pergunta, eu tenho um tempinho ali ainda. Eles podem ser perdidos? Os dons espirituais podem ser perdidos? Ou ficar inertes na vida de uma pessoa que recebe? Os dons espirituais podem ser perdidos? Ou ficar inertes, parados, estacionados na vida de uma pessoa? A Bíblia responde isso. Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Aqui vem uma explicação que vai assustar a vida de muita gente. Romanos 11, 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus dá e não tira. Deus dá e não tira. Aqui quem foi do mundo, como eu fui do mundo, ouviu muito tempo a cantora chamada Whitney Houston, né, que cantava maravilhosamente bem, super afinada. Ou já viu a cantora atual dos nossos dias, a Beyoncé? Também uma ótima voz. E geralmente negros, né? Os negros foram beneficiados com um tom de voz que nem um branco tem. Os negros cantam muito melhor que os brancos. É verdade, irmãos. Estou errado? Vai numa igreja de negro nos Estados Unidos. Você tem que mandar eles baixar a voz, irmão. É tudo tom alto demais. E eles parecem que cantam tão fácil. A gente se mata para dar um tom mais alto aqui. Eles cantam rindo assim, ó. A voz sai. É dom, irmãos. É dom dado por Deus. É dom dado por Deus. Então, você olha essas cantoras que eu citei aqui, tudo da igreja. Beyoncé da igreja, Whitney Houston da igreja, tudo se converteram para Jesus um dia. Aprenderam a cantar na igreja. Receberam aquele tom de voz maravilhoso na igreja. A Whitney Houston morreu de overdose de drogas. Cantando, irmãos. Não perdeu a voz. Não perdeu a sua capacidade. Foi para o mundo cantar. Esse menino jovem aí agora que cantou no Raul Gil, tal do... Como é o nome? O J.A. Hoje ele é transexual. Pois seio. Agora ele xinga a igreja. Ele xinga a igreja agora. Faz vídeos xingando os crentes, xingando os pastores. Palavrões pesados. Agora ele blasfema da igreja. Ele está totalmente no seu estado de apostasia, só Deus sabe. A sua mãe, ela ora o tempo todo pela vida dele. A mãe dele é uma crente fiel. Esse menino, um dos maiores jogadores de futebol que nós temos nos nossos dias, qual o nome dele? Neymar. Neymar é batizado na igreja, igreja batista, lá no litoral. Você olha o corpo do Neymar hoje, é bombardeado de tatuagens, de todo tipo, de dragão, de um monte de coisa. Mas a mãe dele fala: eu acredito que meu filho um dia vai voltar. Perderam os dons? Perdeu não. Os dons e a vocação de Deus é sem arrependimento. Podem ficar inertes, como eu perguntei aqui. 1 Timóteo 4,14. Primeira epístola de Timóteo 4, verso 14. Olha o que aconteceu aí com o jovem Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia,
com a imposição das mãos do presbitério. O que aconteceu com o Timóteo? O Timóteo era um jovem da igreja, ganho por Paulo nas suas viagens. Mas o Timóteo que tinha dom de Deus para ser pastor, para ser um homem, um obreiro na casa de Deus. O Timóteo, por causa da sua jovialidade, das palavras que muitos falam, você é muito jovem. Você não pode cuidar de igreja, não, Timóteo. Timóteo tinha o dom espiritual, foi recebido por profecia, pela imposição das mãos do presbitério, do corpo de líderes, do corpo de pastores. Essa palavra despreze, presta atenção, Timóteo, você tem um dom aí, está parado por quê? Tem muita gente dentro da igreja que tem dom espiritual, mas fica tímido, parado, sentado, não se põe à disposição de Deus para trabalhar. Então o seu dom está aí, mas Deus não usa, porque você não se coloca, não valoriza, não se coloca para ser usado. Então o dom não é perdido, e o dom sim pode ficar inerte na vida da pessoa. Estou acabando já, irmãos, estou aqui respeitando o relógio. Qual a reação de uma pessoa que recebe o dom espiritual? Quando você recebe, às vezes, a visita do Espírito Santo, às vezes acontece na visita do Espírito Santo, o dom espiritual pode acontecer naquele momento ali. O que pode acontecer, às vezes, quando alguém recebe ali uma visita de Deus ou uma visita de um dom espiritual? Além de ser usado um dom espiritual, acontecem manifestações na nossa vida. A unção do riso, né, Honorina? As pessoas podem rir, podem pular, extravasar, como Samuel no violão. Você viu quando ele extravasa aqui no violão? Dá vontade de dar um toque assim, acabou o tempo, mas não adianta. Extravasa. Às vezes pode acontecer da pessoa ser arrebatada, entrar num nível espiritual que ele quase que apaga. Então a presença do dom espiritual pode manifestar muitas coisas no nosso corpo. Só que a manifestação espiritual precisa produzir edificação e transformação de vida. Se você vier aqui rodopiar, plantar bananeira, correr, abanar as mãos, aquelas manifestações mais que alguns acham estranhas, como o Adaildo, que ele roda que nem um peão aqui, eu não fico perto, não levo uma lapada. Então, aquela manifestação precisa produzir mudança de vida. Se a pessoa é ruim, tem que se tornar melhor. Se é nervosão, tem que ficar mais calmo. Então a manifestação do dom espiritual precisa produzir fruto. Precisa produzir fruto na vida. Edificação na vida. Pessoas que manifestam dom espiritual na igreja, que pode acontecer. E aí um péssimo esposo, agressor, duro, grosso, uma pessoa sem educação, uma pessoa que não se torna uma pessoa melhor na sociedade. Você tem que tomar cuidado com isso, irmão. Lá, na outra vez que eu vier da outra parte do estudo, daqui a 3 domingos, eu vou falar sobre essa questão de que uma pessoa que recebe dom espiritual pode manifestar mau caratismo? Pode. Pode, sabia? Gente de caráter ruim pode ter dom espiritual. A gente vai explicar isso pela palavra. E agora eu quero, para a minha última pergunta, que meu tempo ali já praticamente quase que acabou. Não, deixa para outra vez. Já 10h50, já deu o tempo já. Já deu os meus 50 minutos. Então, na outra semana que eu vier aqui, daqui a 3 domingos, semana que vem o Samuel, eu vou entrar nessa questão de ter dom espiritual é sinal de maturidade. Ter dom espiritual é sinal de ser bom caráter. Isso aqui não dá para explicar hoje, porque eu tenho que ir em outros textos, não dá tempo. Deus te abençoe, graça e paz. Celebração em família, todos os primeiros domingos do mês, sempre no culto da noite às 19 horas. Venha, traga a sua família, convide os seus parentes.
Sempre uma palavra ungida da parte de Deus, transmitida pelos nossos pastores. Em todas as escolas bíblicas dominicais temos temas definidos para a ministração da palavra. Nossos pastores têm nos ensinado acerca da unidade, família cristã, santificação, entre outros temas. Durante o mês de outubro o tema definido é Dons do Espírito Santo. Venha, traga a sua família. Vamos aprender e desenvolver os dons que foram dados aos santos pelo Espírito Santo. Estão disponíveis, são nossos. Aguardamos vocês. Encontro de jovens, sábado às 19 horas. Venha, participe, convide seus amigos. Você sabia que a palavra de Deus diz que os jovens são fortes? Então, se a sua força para evangelizar os seus amigos e vir com eles no próximo sábado, podemos contar com vocês aqui? Venha participar da grande celebração da Igreja do Senhor Jesus Cristo, fazendo memória da sua morte até que Ele venha. Santa Ceia, segundo domingo de cada mês, sempre no culto da noite às 19 horas. Façamos festa trazendo à memória o que nos dá esperança. Dia 19 de outubro às 9 da manhã, sábado. Início do curso de batismo nas águas com o pastor Niro. Vamos cumprir o mandamento de Jesus Cristo, pois ele afirmou em sua palavra: quem crer e for batizado será salvo. O batismo nas águas é um fundamento que deve ser edificado na vida do cristão. Assim sendo, se você já nasceu de novo, faça já a sua inscrição diretamente com o pastor Niro, pessoalmente aqui nos cultos ou via WhatsApp que aparece aqui na tela. Dia 1 de dezembro, culto de domingo à noite, teremos o batismo nas águas para quem fez o curso específico com o pastor Niro. Esperamos você e sua família nesta noite de celebração para a igreja e noite de festa, afinal, como dizem as Escrituras, digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quer ser membro da nossa igreja? Teremos o imenso prazer em receber você e toda a sua família. Que honra para nós! Para que isso ocorra, oferecemos um momento único para conhecer a nossa história ao longo de quase 50 anos de existência, nossos fundamentos, visão, missão e valores. Classe de integração para novos membros da IBPA. Faça sua inscrição através do WhatsApp que aparece aqui na tela. Somos igreja, somos família. Dia 2 de novembro teremos um passeio com a igreja e será um dia de comunhão e convivência, um dia para nos conhecermos melhor. Como o local escolhido é particular, será necessário o pagamento de uma taxa de R$ 50 por pessoa, sendo que as crianças até 5 anos não pagam. Caso prefira ir no ônibus que sairá daqui da frente da igreja, o custo será de R$ 20. Nós temos alguém que nos visita pela primeira vez hoje. Se estiver, fique em pé, por gentileza, para a gente te conhecer. Amém. Mais alguém nos visitando? Muito obrigado, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Tem um folder dentro dessa sacolinha, e aí se você quiser preencher, deixar o seu contato, aí depois aquele irmão Adailton, faz o sinal aí, Adailton.